Domingo, 23 de fevereiro. Verso para memorizar. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. Um inimigo fez isso. Pergunta 1. Ouça Mateus 13, 24 a 27. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Como essa parábola nos ajuda a compreender o mal que existe em nosso mundo. Jesus contou a história de um proprietário de terras que semeou apenas boas sementes no seu campo. Contudo, o joio acabou brotando no meio do trigo. Quando viram isso, os servos do proprietário lhe perguntaram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde, então, vem o joio? Essa pergunta é parecida com a que muitos fazem hoje em dia sobre o problema do mal. Se tudo o que Deus criou era bom, por que existe o mal? Pergunta 2. Ouça Mateus 13, 28 a 30 e 37, 40. Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. E Jesus respondeu: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. Esses fatos também esclarecem a natureza do conflito cósmico? O dono do campo respondeu à pergunta de seu servo dizendo: Um inimigo fez isso. Depois, Jesus identificou aquele que semeia a boa semente como o Filho do Homem, que é ele mesmo. Além disso, explicou que o campo é o mundo e que o inimigo que semeou o joio é o diabo. Com isso, Jesus descreveu de maneira bastante explícita que existe um conflito cósmico entre ele e Satanás. Por que existe o mal no mundo? O mal é resultado da obra de um inimigo, o diabo, que se opõe ao dono do campo. Um inimigo fez isso. Essa resposta, no entanto, desperta o seguinte questionamento: O Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Em outras palavras, por que não acabar com o mal agora mesmo? Não, o Senhor respondeu. Porque, ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. De acordo com a parábola, Deus acabará com o mal, mas arrancá-lo antes do momento certo resultaria em danos colaterais irreversíveis que acabariam prejudicando o bem. Quais são alguns dos riscos de se tentar arrancar o joio neste momento? Ao mesmo tempo, por que isso não significa que devemos simplesmente ignorar o mal?